E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Arquivos Secretos do Medo. Eu sou o Rafael Cândido e hoje nós vamos ver aí a história do vampiro de Niterói, Marcelo Costa de Andrade. Ele ficou conhecido assim pelas práticas que ele fez com garotos, principalmente garotos de rua. Vamos lá conhecer essa história? É isso aí, pessoal. Hoje eu trago a história para vocês aí de Marcelo Costa de Andrade. Ele morava ali na região de Niterói, no Rio de Janeiro. As suas vítimas foram principalmente meninos que moravam na rua. Na rua a gente diz assim que ficam mais fora de casa do que dentro de casa, né? Ficam na rua pedindo esmola, são de origem bem humilde mesmo. Entre abril e dezembro de 1991, Marcelo foi acusado aí de cometer o assassinato e o abuso de 14 garotos. Ele foi condenado em 13 dos 14 que ele foi acusado. Marcelo tinha o modo de agir de atrair os garotos com a promessa que lhe daria dinheiro e os levava para um lugar isolado, onde ali ele matava e estuprava esses garotos. Em um desses assassinatos, ele cortou o pescoço de um garoto e bebeu seu sangue. Assim ficou conhecido como o vampiro de Niterói. Marcelo se dizia muito religioso e ia em cultos de igreja evangélica e falava que fazia isso com os meninos para que eles fossem para o céu e parassem de sofrer aqui na terra. Vamos acompanhar agora aí, vou passar para vocês aí em detalhes, bem detalhado mesmo a história aí de Marcelo, o vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como Vampiro de Niterói, é um assassino em série acusado de ter matado cerca de 15 meninos nas redondezas de Itaboraí, a cerca de 30 quilômetros de Niterói, no Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Ele cumpre pena desde 1993 em manicômios judiciários e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Marcelo viveu parte da sua infância na Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro. Vivia num lar desestruturado e sua mãe, uma empregada doméstica, apanhava constantemente do marido. Foi mandado por um período para viver com os avós no Ceará, onde disse que apanhava muito. Tempos depois, foi mandado de volta para o Rio de Janeiro, onde constantemente era vítima de maus tratos dos novos companheiros dos pais, que haviam se separado. Foi nesse período que foi abusado sexualmente por um homem mais velho. Foi então mandado para um colégio para meninos, mas não tinha bom desempenho nas aulas. Lá, era hostilizado pelos colegas e chamado de retardado. Aos 14 anos, foi mandado embora do internato, pois a instituição só acolhia crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Assim que saiu do internato, passou a se prostituir. Segundo Marcelo, sempre era ativo durante seus programas, mas certa vez um homem mais velho o teria obrigado a ser passivo, o que o perturbou muito. Nessa época, ele tentou cometer suicídio. Tempos depois, foi enviado para a Funabem, mas meses depois fugiu e voltou a se prostituir, sendo que aos 16 anos foi morar com um homem, o porteiro Antônio Batista Freire, que começou a sustentá-lo e o apresentou à Igreja Universal do Reino de Deus. Mesmo com o sustento do companheiro, Marcelo continuava a se prostituir, até que se separou e voltou para a casa da família. A partir daí, largou a prostituição e começou a trabalhar formalmente, ajudando a família nas contas e nos afazeres domésticos. Marcelo frequentava os cultos há cerca de 10 anos na época, além de assistir às celebrações pela TV diariamente. Segundo ele, foi num desses cultos que ouviu que quando as crianças morrem elas vão para o céu. Segundo a lógica do assassino, ele não matava adultos, pois poderia os estar mandando para o inferno. Quando não estava lendo as pregações do bispo Edir Macedo, estava lendo revistas pornográficas.
Gostava de ouvir músicas da Xuxa e de outros ídolos infantis da época. A mãe de Marcelo conta que ele tinha o estranho hábito de ficar ouvindo uma fita gravada de quando o irmão mais novo estava chorando. No dia 16 de dezembro de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, teria saído com seu irmão, Ivan Medeiros de Abreu, até a casa de um vizinho, que lhe havia prometido oferecer um almoço. Na época, o pré-adolescente morava numa zona de pobreza do bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Os dois eram filhos de Zélia de Abreu, empregada doméstica que possuía mais 5 filhos. Quando os dois garotos passavam pela estação central de Niterói, foram abordados por Marcelo, que, segundo Altair, teria lhe oferecido cerca de 4.000 cruzeiros para que os dois o ajudassem a realizar um ritual religioso católico. Os três pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta, nos arredores do viaduto do Barreto. Nesse momento, Marcelo tentou beijar Ivan, o garoto mais novo, que fugiu assustado, mas sendo capturado em seguida e derrubado no chão. Atordoado, Altair viu seu irmão ser abusado sexualmente por Marcelo, que após o ato o esganou, avisando Altair que seu irmão estava dormindo. Assustado, Altair passou a fazer tudo o que Marcelo queria, sendo depois levado pelo assassino até um posto de gasolina, onde se limpou sob os olhos atentos de Marcelo. Os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Segundo consta, durante o trajeto, Marcelo teria se oferecido para morar com Altair, que teria concordado imediatamente. Nos depoimentos após o crime, Marcelo disse que teve piedade do garoto, pois ele teria sido bonzinho e prometido ficar com ele. Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar os papéis. Assim que se distraiu, Altair aproveitou e fugiu do assassino. Quando chegou em casa através de uma carona, Altair não revelou que seu irmão havia sido morto. Ele só revelou o crime para uma das irmãs mais velhas dias depois. Marcelo não teria tentado procurar Altair, nem tentado esconder o corpo, mas teria voltado ao local do crime dias depois para modificar a posição do corpo. Segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro dos shorts, que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado o abuso sexual no IML. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Ivan, Altair levou os policiais até o trabalho de Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa. Na delegacia, Marcelo confirmou ser o autor de mais 12 assassinatos. Ele revelou um dos primeiros crimes. Segundo o próprio, em junho do ano de 1991, ele havia acabado de descer de um ônibus quando viu um garoto, Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos, pedindo esmolas na rua. Marcelo então o convenceu a ir até a casa de uma tia para pegar cerca de 3.000 cruzeiros que seriam dados ao garoto. No entanto, Marcelo levou Odair até um campo de futebol e tentou abusar do menino. Como não conseguiu, o esganou. Não reparei se ele ainda estava vivo ou morto quando o estuprei. Não consegui me satisfazer, apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu. Logo após o crime, Marcelo foi para casa jantar e voltou mais tarde, quando decapitou o corpo do garoto. Marcelo afirmou que fez isso com o garoto para se vingar do que faziam com ele na época que viveu no internato. Seu primeiro crime ocorreu em abril de 1991. Ele estava voltando do trabalho quando viu um garoto vendendo doces na avenida. Inventou a mesma história do dinheiro e do ritual religioso e o levou para um matagal. Tentou fazer sexo com o garoto, mas esse resistiu. Marcelo o agrediu com pedras, depois o asfixiou e o estuprou. Segundo ele, a partir daí que não conseguiu mais parar de cometer crimes. No seu segundo crime, matou Anderson Gomes Goulart, de 11 anos. Quando estraçalhou sua cabeça, bebeu seu sangue enquanto o estuprava, depois quebrou seu pescoço. Marcelo cumpre pena em manicômios judiciários desde 1993 e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Em 2017, cumpria pena no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo.
Em outubro de 2017, quando já cumpriu 24 anos de pena, a defesa de Marcelo tentou conseguir sua soltura. A promotora do caso, Daniele de Souza Capucci Kalash de Paiva, disse: "O pedido é para uma saída temporária, uma situação intermediária entre internação e liberdade, mas ele não tem condições de sair do hospital psiquiátrico. Ele fala com orgulho dos delitos que praticou, não tem consciência do que fez, que é errado. E além disso, a equipe que cuida da sua internação nunca indicou que ele pudesse sair do hospital." A soltura de Marcelo poderia ter ocorrido em dezembro de 2021, conforme prevê a legislação penal brasileira, já que a pena privativa de liberdade máxima no Brasil é de 30 anos de reclusão. Presos inimputáveis podem ficar sob cuidados sobre o quanto tempo quiser para a proteção deles e das outras pessoas. Os psiquiatras que o trataram sugeriram que ele ficasse mais tempo na prisão, pois um dos médicos que o atendeu afirmou que, em hipótese alguma, ele deveria ser solto, pois tem as mesmas atitudes infantis e não mostra nenhum sinal de arrependimento pelos crimes que cometeu, frequentemente se gabando deles. Ainda assim, ele poderá ser solto a partir de 2024 com o fechamento dos manicômios judiciários. É isso aí, galera. Agradeço demais vocês estarem até agora aí assistindo o vídeo. Se tá até agora, não pode estar ruim o vídeo, né? Deve estar legal. Mas eu aceito também aí críticas, sugestões e reclamações, tá bom? Deixa no comentário aí o que você tá gostando, o que você não tá gostando, o que podia melhorar. Se você escutou aí, leu algum caso, viu na internet algum caso que achou interessante e gostaria de ver aqui no canal também, manda pra mim aí nos comentários, beleza? Agradeço demais vocês, pessoal. E não deixem de acompanhar aí o caso do Champinha. Champinha manteve Liana Friedenbach por uma semana sob seu domínio em extremo terror. Acompanhe esse caso aí. Esse caso é extremamente doloroso, um caso absurdo também de tortura e depois assassinato. E eu vou deixar aqui, pessoal. Acompanhe esse caso, beleza? Até a próxima. Valeu, brigadão. Tchau!